Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos aí ao nosso seminário de pós-graduação. A gente tem como título, né, desse seminário Tecendo Saberes, Narrativas, Inovação e o Protagonismo nos Caminhos da Educação. Eu sou o professor João Felipe, né? Sou recém, né, chegado ao IF-Sudeste MG e hoje eu vou mediar essa palestra aqui com o professor Marcos, que eu vou apresentar logo na sequência. Antes, só gostaria de reforçar, né, que esse encontro está sendo gravado e vai ser disponibilizado posteriormente, para que os participantes, né, que não possam acompanhar, possam assistir posteriormente, né? Então, caso vocês permaneçam aqui conosco, é porque vocês aceitam e autorizam a gravação. Vamos às apresentações, né? Vou fazer aqui a leitura breve do currículo do professor Marcos, e aí, logo na sequência, eu passo a palavra para que ele próprio possa se apresentar. Marcos Adriano de Almeida é doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi professor nas séries iniciais do ensino fundamental. Atualmente é professor de matemática na rede pública municipal e estadual de ensino da cidade de Juiz de Fora, vice-diretor de uma escola de tempo integral municipal e professor de educação matemática no curso de pedagogia da Faculdade UniBF. Foi professor orientador do Programa de Formação Continuada Pacto do MEC e tem interesse nas temáticas de educação, educação etnomatemática, EAD, artes e suas linguagens, filosofia, agricultura e contação de histórias. Tem muito para conversar com a gente então, né, Marcos? O Marcos vai apresentar, né, essa fala aqui hoje, que tem como título Entre Contações de Histórias, Vidas Miúdas numa Escola. Então, Marcos, seja muitíssimo bem-vindo. A gente agradece você, né, por ter aceito o convite para estar conosco aqui. A palavra é sua. Pessoal, então boa noite, né, para todo mundo. Que bom a gente estar nesse tempo aqui. Eu vou dizer assim, a gente pode dizer da gente muitas coisas para além desse, né, do currículo, né, assim. Então, eu acho que é isso. Quer dizer que ser professor é uma escolha, né, e essa escolha, no início, a gente está sempre na dúvida, mas depois, no meu caso, ela foi se afirmando como tal, né? Então, daí eu venho para o estudo, né? Venho para a universidade. E aí, qual que é a minha proposta hoje, já que o título é Tecendo Saberes, Narrativas, Inovação e Protagonismo nos Caminhos da Educação? Quase que eu troquei a palavra, Tecendo Saberes, Narrativas e Invariações, né? Então, a gente vai variando e variando nesse processo que a gente vai se constituindo como professor, como amigo, como no meu caso também um pouco como contador de histórias, mas assim, vou tentar aqui trazer um pouco disso. Então, o que eu fiz? Qual que é a minha proposta para a nossa conversa? Eu queria trazer alguns fragmentos da minha tese, e não no sentido de apresentar uma tese a título de tese, né? Porque a minha tese, né, não é muito convencional. E aí a gente, então, produz uma tese que ela vai ter, dentro da minha tese tem imagens, textos, áudios, né? E nisso eu vou trazer esses elementos para cá, e eu queria pensar a gente como uma roda de conversa em qual sentido? Sobre os sentidos mesmo. Eu queria ir trazendo os textos e perguntar para a gente aqui se alguns desses textos, se alguns dessas propostas que eu fiz, faz sentido para você, né? Produz algum sentido em você. E se produz, a gente compartilha. Aí, se não produz, também se diz, não produziu nada, não sei, né? Então, não tem problema nenhum, mas a minha sugestão é uma parte dessa pergunta. Quais sentidos eu consigo provocar, né, ou trazer para a gente conversar numa roda de conversa, se estivéssemos juntos presencialmente, como bons mineiros, né? Então, tomando uma cachaçinha, um pão de queijo, né? E batendo papo. Enfim, então eu não vou trazer a metodologia da minha pesquisa, nada nesse momento. Eu vou trazer alguns fragmentos dela e ao longo dessa hora que a gente vai ficar junto, talvez a gente possa ir conversando sobre os sentidos que isso te trouxe, tá bem? Então, eu vou começar a compartilhar um primeiro áudio
que está lá na minha tese como um QR Code, tá? Então, vamos lá, eu vou aqui partilhar e tem que todo mundo ter um pouco de paciência para a coisa funcionar, né? Então, vamos lá, eu vou partilhar uma tela com você. Estou partilhando, tá? E vou abrir o som dela para a gente ouvir. Então, esse é o meu primeiro texto. O segredo está na dobra, no tecido dobrado sobre a cabeça. Isso. O segredo, a dobra na cabeça. O que é um peso? Peso. Carga, imposto, obrigação, gravidade, impotência, incômodo. Porte. Um lenço. Vínculo, aparato, ferramenta de reconhecimento cultural, ancestralidade, proteção, estética. O que uma mulher septuagenária, avó, mãe, carrega sobre a sua cabeça pelas vias da cidade? À medida que ela se afasta do campo de vista, a rua fica pequena. A caminhada. Vocês me ouvem? Sim, Mar. Lenço, Cabo Verde, Addis Abeba, capital da Etiópia, Yat, Etiópia, Anger, Indonésia, Ilha de Celebes, Índia, Candeiras, Júnior, Paraense. O que esses lugares têm a ver com a minha pesquisa? Em 2018, o Instituto Trata Brasil ONG, que se dedica a verificar os avanços do saneamento básico, fez um estudo mostrando que 27 milhões, ou 1 em cada 4 mulheres brasileiras, vivem sem saneamento básico e água tratada. Mas o que tem isso a ver comigo? Peso, 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 carga, imposto, obrigação, tributa, gravidade, impotência, fardo, incômodo, opressão, porte. Vínculo, aparato de resistência, ferramenta de reconhecimento cultural, o peso de sentir, o peso de ter que sentir, autoaceitação de origem ancestral, elemento estrutural da cultura africana, estética, social, religiosa, proteção. A durag, do inglês durag, que em tradução livre quer dizer feita de trapos, é um acessório que teve origem e uso feito para homens e mulheres afro-americanos escravizados no século XIX para proteger suas cabeças do sol, insetos e outras coisas que pudessem atingi-los durante os trabalhos. Já nos anos de 30, durante o Renascimento de Harlem, bairro localizado na ilha de Manhattan, em Nova York, e a Grande Depressão, a durag começou a ser usada para preservar penteados. Lá pelo final dos anos 60, junto com o movimento Black Power, tornou-se um acessório de moda e símbolo de resistência entre a comunidade afro-americana da época. Dia de entrega do kit merenda. Vamos ler na legenda o que eu digo. A Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais segue com distribuição de kits de alimentos para todos os alunos da rede pública estadual. A ação vem sendo realizada enquanto as atividades escolares presenciais não retornaram nas escolas devido à pandemia do Covid-19. Dia de entrega do kit merenda. Em plena pandemia, julho de 2020, uma ajuda para as famílias com estudantes matriculados na escola. Uma avó chega para pegar 2 kits referentes aos 2 netos dos quais ela tinha a guarda. A senhora gostaria de levar mais um dos kits que foi doado para outra família? Ela responde que sim. Arrumamos tudo numa sacola grande, devia pesar mais de 20 quilos, um peso. De repente, o hall da escola fica pequeno. A mulher organiza seu lenço sobre a cabeça e coloca toda a cesta sobre ele. Um lenço na cabeça, bem desenhado, apertado, um turbante. Um durag? Um durag. Ela percebe meu incômodo, responde rindo. Meu filho, no morro que moro, sobe carro não. Quando a coisa aperta, subo com um botijão de gás na cabeça.
e sai por uma via principal do bairro, arrasta olhares de uma região de classe econômica média alta, segue em uma mulher com um enorme peso na cabeça. Quantas mulheres? Quantos pesos? À medida que ela se afasta do campo de vista, parece deixar um rastro por onde passou. A rua ficou pequena, a calçada apertada, os prédios com outros tons. O que uma mulher 70ª, avó, mãe, carrega sobre sua cabeça pelas vias da cidade? O segredo está na dobra do tecido colocado sobre a cabeça. O segredo está na dobra do tecido colocado sobre a cabeça. Agora eu vou para outro. Vocês estão me vendo aí com o título Sonhos? Tá, eu só estou com o texto aberto, tá, gente? Então, vamos lá. Sonhos. Após 3 anos de trabalho nessa região, sigo para Juiz de Fora para lecionar matemática e ciência nas redes municipais e estadual. Uma vez nessa cidade, conheci também a sua realidade rural. É relevante ressaltar que minha formação superior permite esse tipo de atuação. Sou formado em Ciências, com licenciatura plena em Matemática, pela Universidade do Vale do Rio Verde, em Três Corações. Nos primeiros anos de trabalho, questões sobre currículo, cultura, espaço, relações de saber, poder e conflitos eram sempre vivenciados, mas pouco problematizados, com inquietação e múltiplos diálogos. Portanto, a fim de conduzir e orientar esse questionamento, ingressa em um curso de especialização em Educação para Ciências, oferecido pela UF, em 99. Todo esse movimento se atualizou no seguinte ensaio: de que matemática falamos ou como conjurar as matemáticas? De que matemática falamos ou como conjurar as matemáticas? Nos nossos inquietos sonhos, desejamos e queremos sonos tranquilos a todas as crianças do mundo. De que matemática falamos quando ou enquanto as crianças dormem? Qual matemática tramamos? Com qual matemática nos associamos? Com qual matemática tecemos ou conjuramos para constituir-se nessa produção de mundos que maquinamos e inventamos? O que torna uma matemática forçosa, urgente e inevitável numa sala de aula de matemática? O que torna uma matemática forçosa, inevitável, urgente em um currículo de licenciatura em matemática? O forçoso, urgente e inevitável clama por ocupar vidas e mundos. O forçoso, urgente e inevitável solicita corpo, solicita presença. Como ocupar uma matemática que acontece numa sala de aula? Uma matemática como um acontecimento. Acontecimento em sala de aula, acontecimento. Essa imagem corresponde ao dia de hoje, 15 de março de 2024, uma sexta-feira, por volta do 12:30, um momento do soninho como qualquer outro. As crianças dormem tranquilas e seguras, sem o medo de que podem acordar debaixo de escombros de guerra. Sim, nessa hora seus sonhos devem ser os mais desconexos do mundo. Aliás, sonhos de invenção de mundo. Mas de qual matemática falamos quando crianças estão sob escombros? Essa imagem poderia ser de qualquer outro dia, mas reparem bem, há uma criança que dorme muito sossegada, exceto pelas palavras de sua mãe, que soaram no meu ouvido quando olhei essa foto pela primeira vez. O aniversário dele lá em casa sempre foi meio estranho. Um pouco triste, e sua mãe já estava emaranhada em lágrimas, porque só ficava a gente mesmo, não tinha ninguém para chamar, ele não tinha amigos. Nosso período com ele na creche foi curto e de dias de sofrimento, exclusão e cansaço. Ninguém brincava com ele, tinham medo dele, por conta de seus gestos repetitivos, alguns gritos, palmas constantes e a não verbalização de palavras. Aqui ele já consegue fazer algumas palavras e tem os coleguinhas que ficam com eles. De que matemática falamos quando a criança não é acolhida nesse sistema de currículo, diretrizes, conteúdos, avaliações em larga escala ou coisa parecida criada nesse universo parafernália do lucro, da exclusão e da burocracia?
De que matemática falamos quando é a própria professora que pede para enviar a foto à mãe para confortá-la, demonstrando afeto e acolhimento? Quando as crianças sonham, mundos são inventados. Não obstante, ao mesmo tempo, a infância é um outro. Aquilo que sempre, além de qualquer tentativa de captura, inquieta a segurança dos nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio em que se abisma o edifício bem construído de nossas instituições de acolhimento. Pensar a infância como outro é justamente pensar essa inquietação, esse questionamento e esse vazio. É insistir uma vez mais. Esses seres estranhos, dos quais nada se sabe, esses seres selvagens que não compreendem a nossa língua. Sabe, diretor, eu nunca tinha reparado essas plantas aqui, falou o menino de 7 anos de cima de um tronco de madeira, com as mãos se abrindo ao espaço para me explicar. É que essas plantas, essas folhas têm cores diferentes, mesmo sendo da mesma árvore. Fiquei com essas palavras e recordando da mãe desse menino que no dia anterior chegaram na escola aos prantos dizendo que não tinham o que fazer para deixar o menino na escola. Isso por conta do horário de entrada que se dá muito depois da sua necessidade de sair para o trabalho. Precisamos arrumar um jeito, mãe, vamos dar um jeito. Ela continua sua história dizendo que no dia anterior seu ex-companheiro havia deixado a família assim do nada. Simplesmente depois de alguns anos decidiu que não queria mais ficar com eles. Ela estava em choque ainda, relatando que o patrão a havia levado na escola para resolver a entrada da criança, pois ela não poderia se atrasar para o trabalho. De que matemática falamos com as mães solos? Com as mães trabalhadoras? De que matemática falamos quando nós, homens, insistimos com o nosso machismo, egoísmo, abandonos e desrespeitos? O que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem. Refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes imundanas e o espinho da flor, racionais em si. De que matemática falamos quando a dor e a insegurança já não cabem no peito? Ah, meu filho é assim, disse a outra mãe. Mas eu fico preocupada, eu não sou essa mãe que pensa mãe implicante, não sou, mas tenho medo. Tenho medo de que no futuro ele viva todo o sofrimento que ele passou. Tenho medo que um dia tudo volte. De que matemática falamos quando um pesquisador ou pesquisadora considerada importante no meio acadêmico afirma: as pesquisas mostram que o meio ambiente pode agilizar ou retardar o desenvolvimento lógico-matemático. As crianças de culturas mais industrializadas geralmente desenvolvem-se mais rapidamente do que as de cultura menos industrializadas. Dentro de um mesmo país, as crianças de nível socioeconômico médio-alto desenvolvem-se mais rapidamente que as de baixa renda, e as que vivem na cidade mais rápido do que as que vivem na zona rural. De que matemática falamos quando nessa incerta hora eu ouço os dizeres do saudoso Nego Bispo? Os povos da cidade precisam acumular. Acumular dinheiro, acumular coisas. Estão desconectados da natureza, não se sentem como natureza. As cidades são estruturas colonialistas. Nem todos os povos da cidade são povos colonialistas, mas a cidade é um território colonialista. Há povos vivendo a duras penas nesse território colonialista. E ainda, nós não temos cultura, nós temos modos. Modos de se ver, de sentir, de fazer as coisas, modos de vida. E os modos podem ser modificados. De qual matemática falamos quando contamos sementes? Quando amassamos o barro, pintamos nossas roupas com as cores da terra, quando sentimos o cheiro da terra molhada, quando juntamos os gravetos para fazer um trabalho com a professora na escola. Quando esperamos pacientemente a danada da lagarta que se atreveu a fazer sem casulo dentro do nosso tênis. Assim ficamos por volta de 13, na verdade são 35 dias, pisando descalço até que ela resolva nascer de novo. Ao dialogar com Krenak, reivindicamos que nossas matemáticas possam ser cheias de sentidos, serem úteis para alguém e para alguma coisa, possam ajudar a confortar o mundo. Peçamos ajuda para que as matemáticas nos auxiliem a escolher o melhor tronco, a melhor ferramenta, o maior cuidado, o tempo dedicado a fazer o melhor e mais bonito remo. Os meninos remavam de maneira compassada, todos tocavam o remo na superfície da água com muita calma e harmonia.
estavam exercitando a infância deles no sentido do que seu povo, os Yudjá, chamam de se aproximar da antiguidade. Um deles, mais velho, que estava verbalizando a experiência, falou: nossos pais dizem que nós já estamos chegando perto de como era antigamente. Eu achei tão bonito que aqueles meninos ansiassem por alguma coisa que os seus antepassados haviam ensinado. É tão belo quanto que a valorizassem no instante presente. Esses meninos que vejo na minha memória não estão correndo atrás de uma ideia prospectiva do tempo, né? Desculpa, esses meninos que vejo em minha memória não estão correndo atrás de uma ideia prospectiva do tempo, nem de algo que está em algum outro canto, mas do que vai acontecer exatamente aqui, neste lugar ancestral que é o seu território, dentro dos rios. Krenak, 2022, página 3. Futuro ancestral. Ela é muito quieta, não fala com ninguém. Quer dizer, com quase ninguém, disse a mãe angustiada. Mas esteve muito doente, achei que iria perder minha filha. O nó na garganta já se contorcia, né? Quando ela ficou internada, só aceitava eu ficar com ela no quarto. Daí eu pensava, ela só tem 9 anos. Eu me sentia desamparado. Quando eu saía à noite do hospital e trocava turno com o pai dela, ela me perguntava se eu iria voltar no outro dia. Você vai voltar, mamãe? Amanhã você vai voltar? Eu ia embora chorando todo dia do hospital. Ela está com muita dificuldade de escrever, ler e aprender essas coisas de matemática. Até professora particular arrumei para ela. Ainda que beirando o chão, ainda que emitindo uma luz bem fraca, ainda que se deslocando lentamente, não desenham os vagalumes, rigorosamente falando, uma tal constelação? Esses colchonetes estão pequenos para as crianças, compra maior. Então a matemática que financia a escola não é suficiente, ou foi reorganizada para outra função, né? Você especifica a matemática, mas a vida é maior que a matemática, ou a escola, sei lá, dá vontade de sair correndo. Mas apesar de tanto sofrimento, a escola é um lugar comum de segurança, do tempo de ser criança e adolescente. É hora de dormir, quem dera, né, se fosse a nossa agora a hora de dormir, mas vamos lá. É hora de dormir, 23 horas e 40 minutos, amanhã tenho aula. Como essas crianças da imagem, de qual matemática falamos quando sonhamos? Posso seguir aqui para mais um, pessoal? Como eu não vi vocês, deixa eu ver aqui. Sigo aqui? Tudo bem? Tudo, tá ótimo, tá lindo. Isso aqui para a gente conversar, então são esses textos. Eu vou só mais um aqui. Dou uma parada ou sigo lendo todos que eu separei e depois a gente conversa? Tá, vou continuar aqui. Vocês pensam aí. Lâmina. Professor, fala, Maria. Não sei fazer conta de dividir de 2 números. Ora, você já está no 6º ano. Do rosto de Maria, a tarefa disposta no caderno, uma lágrima. Caiu feito uma lâmina afiada. Deixar-se afetar por outrem, ou estar exposto sem armadura a uma ou outra existência, constitui o primeiro passo rumo a essa modalidade do reconhecimento, que dificilmente se deixará confinar ao paradigma do senhor ou de escravo, ou à dialética da onipotência ou do combate, da vitória ou da derrota. Pelo contrário, o tipo de relacionamento resultante é uma relação de cuidado, deixar-se afetar por outrem, ou estar exposto à armadura a uma outra existência. Pelo contrário, o tipo de relacionamento resultante é uma relação de cuidado. Assim, reconhecer e aceitar a vulnerabilidade, ou então admitir que viver é sempre viver exposto, inclusive à morte. É o ponto de partida para qualquer elaboração ética cujo objeto seja, em última instância, a humanidade. Achille Mbembe, né? Do Políticas da Inimizade. Vamos mais um. E aí eu sigo um pouco agora nesse texto que eu vou ler aqui, pequenininho, tentando que as pessoas comecem a dialogar comigo, né, na minha tese que eu vou dizer.
laminar. Só um minuto. Produz-se aqui uma escrita experimental, cujo cunho seria a vida em suas possibilidades, em suas singularidades, em suas coletividades, em suas adversidades, em seus afetos e em seus movimentos. Cada texto, imagem, vídeo ou áudio são lâminas de vida em maquinações. Ao mesmo tempo em que linhas foram traçadas e trançadas, esqueceu-se de dar ao tempo cronológico seu irônico valor. Essas lâminas também podem se fazer sentir para aqueles ou aquelas que estejam dispostos, ao invés de só olhar, se emaranhar performando seus sentidos numa cosmopercepção da Yonke, onde cada som, imagem e escrita possam pulsar em baixa ou alta frequência em acontecimentos. Lâminas que convidam para fazer perguntas, inventar problemas, na insegurança de uma escrita que teima em produzir-se no papel como estado de acontecimento latente, em suas torções, ruídos, instabilidades e feitiços. Nada aqui é representativo, tudo é vida e vivido. Em fronteiras, corda bamba, interstícios no muro, superfície em mais profunda pele. Em lâmina, corte, camadas, fissuras, arranhões, numa tentativa de extrair alguma coisa dessa carne escola, em fluxos cartografáveis e provisórios. Eu vou mais um texto aqui. E eu vou parando no próximo. É só mais um e eu já vou parando, tá? Ela, final de aula, com algumas crianças no portão, esperando os responsáveis buscá-las, já quase todas haviam sido levadas. Faltavam 2 meninos, cerca de 6 anos. A responsável por um deles chega, ao vê-la, Ao vê-la, o outro aluno diz: ela é homem. Espantado, encabulado, desconcertado, disse o menino. Pedro, o nome dela é Maria, respondeu a diretora. Ficamos em silêncio. Maria, com sua voz rouca e grave, seu cabelo comprido, camisa branca leve, quebra o silêncio e diz: boa tarde, já vamos nessa. Corpo demarcado. Ela é homem. Uma ideologia de gênero se faz presente, definindo corpos, sexos, atitudes, comportamentos. Neocolonialismo, rebatimento, necrossexismo. Neocolonialismo, rebatimento, necrossexismo são táticas que integram o que poderíamos designar de ideologia de gênero. Diferentemente do que costuma ser representado socialmente por grandes mediadoras de informação, a ideologia de gênero não é a tentativa de impor a uma ditadura gay, feminaz, comunista. Ela se posiciona especificamente na contramão de qualquer dissidência ou movimento de resistência. A ideologia não é uma teoria, mas um imaginário conservador, ou seja, a ideologia de gênero é o imaginário conservador, ou seja, seu mecanismo reproduz socialmente uma imagem. É como se houvesse a industrialização de uma imagem, implicando sua reprodução massiva, variável, de acordo com as exigências do capital. Como essas coisas perfuram os muros da escola? Ficam na margem? Desde pequenos somos iniciados na política de gênero. Menino, menina, homem, mulher. Eu não nasci mulher, tampouco nasci homem. Eu recebi a designação sexo masculino ao nascer e assim meu pênis se tornou um algo sexual, meu ânus se tornou orifício por onde saem as fezes, por onde nada entra, perdi o cu. O meu pai e a minha mãe queriam ter uma filha, melhor dizendo, uma pessoa que recebeu a designação sexo feminino no nascimento e cuja vulva se tornava um órgão sexual voltado exclusivamente à penetração por um pênis que depositava ali um jato de esperma, seguindo uma narrativa quase bíblica sobre a origem da vida, exceto pela parte que menciona a prática sexual. A minha avó materna se sentiu orgulhosa da minha mãe, que até então havia tido sua aproximação com a minha avó materna adiada diversas vezes. Minha mãe foi cuidada por 2 pessoas diferentes, em 2 estados diferentes, do seu estado de nascimento, dentro dessa metafísica da regionalidade. Quando deu à luz um menino, pôs todas as outras filhas da minha avó materna
Quando deu à luz a um menino, pois todas as outras filhas da minha avó materna tinham tido apenas meninas. Desde a pré-adolescência, eu lidava com o suicídio como alternativa justificável para a minha pessoa. Em decorrência de uma depressão que me era muito mais acolhedora que as pessoas ao meu redor. Depressão que só recentemente pude compreender como se relaciona com a subjetividade trans, ou seja, como que patogenia e identidade se sintoniza num arranjo um tanto ruidoso. Desculpa. Depressão que só recentemente pude compreender como se relaciona com a subjetividade trans. Ou seja, como que patogenia e identidade se sintonizam num arranjo um tanto ruidoso. É a Rossi, né? Do livro... Ixi... Eu esqueci aqui. Tinha deixado ele aqui na mesa. Bom, eu pego ele aqui daqui a pouco. No caleidoscópio colocado sobre o texto, meus olhos percorriam as palavras que apreciam em determinadas... do livro Colonização. No caleidoscópio colocado sobre o texto, meus olhos percorriam as palavras que apreciam em determinados parágrafos com mais propriedade. Dor, sofrimento, tristeza, violência, doença, angústia, medicação, solidão, depressão. O Brasil terminou 2021 com 140 assassinatos de pessoas transgêneros e transexuais. E o que consta no relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexual ANTRA, divulgado nesta sexta, 28/1. A pesquisa mostra que, nesse ano, 135 travestis e mulheres transexuais e 5 homens trans foram mortos no país. São Paulo foi o estado que mais matou este grupo no país, com 25 assassinatos de trans. É o terceiro ano consecutivo que São Paulo lidera o ranking. Em 2020, haviam sido registrados 175 assassinatos em todo o país. A ANTRA, Associação Nacional, afirma no estudo que não há uma resposta para o quadro e destaca que isso não se refere exatamente a uma queda na violência ou no número de assassinatos contra pessoas trans. Em 2021, o Brasil seguiu sem qualquer ação do Estado para enfrentar a violência transfóbica e permaneceu como o que mais assassina pessoas trans no mundo pelo 13º ano consecutivo, diz o estudo. Como essas coisas perpassam a escola? Uma navalha na resposta para a pergunta, o que você é? Uma lâmina cortante faz vazar. Eu sou o que você quiser. A escola e sua educação sexual para a manutenção da heterossexualidade, corpo continua sendo marcado, demarcado, socialmente determinado. Uma manutenção das políticas de morte, o Estado e os mecanismos de exclusão cada vez mais indissociáveis. As compostistas de Nova Gaulle logo perceberam que contar histórias era a prática mais poderosa para consolar, inspirar, recordar, prevenir, cultivar a compaixão, compartilhar o luto e devir com mutualmente em suas diferenças, esperanças e temores. Donna Haraway. Estou no último. Fresta. Vamos um mais alegre, para a gente não ficar muito para baixo. Fresta. Vai logo, Leonardo. Desce já, vai chegar atrasado para a aula. Ó, grita a mãe já do portão. Chego à noite, hoje tem roda, vê se não se atrasa. Mas a mãe já prepara o braço, ela sempre termina a noite cochilando no cheirinho. Claro que ele fica meio acordado, meio dormindo, mas o faz para o acalento do colo da mãe. Léo Cavaquinho sai juntando tudo, pega a mochila e desce zureta pelo escadão afora. Já imaginam o porquê desse apelido, né? Era o dia todo cravado nesse instrumento. Desenquerdara a assassina da avó Miloca. Com seus 10 anos, vira a próxima encruzilhada da ladeira e dá de frente com Pipinha, parceirão. Parece combinação em cambalhotas com coração feito tambores de tanta correria. Pipinha tem fama, sabe fazer pipa como ninguém. Desce meio pisando malandro de sua casa, com seu chinelo gambiarra, rindo que só ele. Para correr atrás de uma pipa, ele voa.
Passam perto da vendinha do sorro fino do rolo. A boca enche d'água com os doces naquele balcão velho. Suspiro, Maria Mole, pé de moleque e bala de goma. Amanhã vai dar pra gente comprar, é dia de ajudar a tia Dina no barracão da escola. Ela sempre dá uns trocados pra nós. Vai dar até pra comer um caruru lá no beco da dona Evaristo. Olha lá, grita o Pipinha. Olha quem tá dançando na esquina, aponta para um moleque alto e magrelo. Ele vai jogar lá na escolinha, fim, e já tá contratado. Mas, hein? Ele só joga com a camisa vermelha amarrada na cabeça, diz Pipinha. Que nada, retruca Leozinho. Fim, é preta, a camisa é preta. Seguem os dois apostando e discutindo que cor é a da camisa. Já perto da escola, há uma rotatória e descendo já é a escola. Ali eles se juntam com um bando de garotada. Pipinha já sai falando com Flavinho. Se atente a hoje, já tô com 3 fichas lá pro Flip. Só vai dar o pai aqui. Eu tenho 4, fim. Ajudei a Vamiloca a subir com as roupas que ela traz da patroa dela para lavar. Daí ela me deu as fichas, disse Leozinho com ar de superioridade. Janaína, Janinha, que logo se junta a eles, já vem falando. Vai dar para ir hoje não, seu bobo. Tem capoeira hoje depois da aula, esqueceu? O professor falou que vai ter aula para nós tocar samba toda quinta, lembrou a Jana. Sino bate. Aquela correria para passar naquele portão de lata da escola. Sino bate, aquela correria para passar naquele portão de lata da escola, quase despencando preso com arames. O tênis de Pixinguinha sai do pé. Também brinca Leozinho. Você só anda sem amarrar, não sabe até hoje? Pior é o seu, resmungou Pixinguinha. Com essas línguas aí para fora, nem cordão de amarrar tem. Flavinho sai cotovelando. Consegui a figurinha do Túlio, completei a página, velho. Vi o gol dele, se referindo ao gol do jogador Túlio, do Botafogo, no final do Campeonato Brasileiro de 1995. Correria no corredor. O professor grita de longe para os 2 meninos dependurados, um no ombro do outro. Desce já, gente, vai começar a aula. No muro da escola, bem no alto, uma rachadura se fez, abrindo uma pequena fresta. Um buraco, pequeno por ele, dava para bisbilhotar da escola para fora. Que será que eles viam tanto lá? O professor, dessa vez, desce e se junta aos meninos para espiar pela fresta. O professor, dessa vez, desce e se junta aos meninos para espiar pela fresta. A pergunta é esta, professor. O que está acontecendo lá fora que esses meninos tanto querem ver? O que você espia para além dessa pequena fresta no muro da escola? Parece que alguém está a olhar a escola pelo outro lado do muro, por essa mesma fresta. O que ela vê na e da escola por essa fresta? Ou o que ela vê para além dessa fresta no muro dentro da escola? Quando nós falamos tagarelando, escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não somos colonizados. O amanhã não está à venda. O primeiro é do Nego Bispo, né? E o segundo do Krenak. Um dos aprendizados que as pessoas mais velhas de nosso povo nos trazem é o da interdependência. Não existe descolonização individual. Ela é necessariamente coletiva e tem em seu centro a luta pelo território. Há certos discursos neoliberais que pregam a independência, um progresso civilizatório também nas relações interpessoais. Parece haver uma vergonha em reconhecer a dependência que nos constitui. No entanto, nós seres humanos não somos autossuficientes, nunca fomos. Precisamos do ar, da água, da terra, do alimento. Precisamos uns dos outros o tempo todo. Nossa interdependência e cuidado circular fazem a saúde da vida. Nossa interdependência e cuidado circular fazem a saúde da vida. Geni Nunes, 2023, página 114. Eu vou parar de partilhar um pouco e eu queria abrir meio que um bate-papo. Eu li 35 minutos, né?
E aí seria possível a gente conversar? Tem alguma coisa que trouxe sentido para quem está aqui comigo, pelo menos no Meet aqui? Estou vendo aqui Emerson, Igor, a Débora, Terezinha, Natalino, Isabelle, né? A Lucilene, a Madu, Maísa, Fernanda, João. E aí, a gente podia conversar um pouco sobre isso tudo que eu li. Que qualquer coisa eu continuo lendo até da hora de acabar e pronto, né? Vou começar para quebrar o gelo, pode ser? Pode, por favor. Marcos, quando a gente estava aqui no começo, né, as pessoas não tinham chegado ainda, aí quando a gente comentou sobre o tema assim, narrativa, inovação e protagonismo, né, você até comentou assim, inovação, se vocês estão dizendo, né, mas quando você faz a leitura, a gente vê o quão inovador é o que você faz, né, e eu estou falando não só pelo material ali hipermediático, né, de ter texto, imagem, áudio ali, tudo dentro do texto da tese, né, mas também e principalmente, né, eu acho pela coragem, né, e pela ousadia no campo das ciências e do discurso científico, né, e você, assim, a sua tese, né, os fragmentos que você trouxe para a gente, também estimulam o protagonismo porque agem sobre a gente, né, e através dos fragmentos que você trouxe, através dos fragmentos livres. E quando você chamou de fragmentos, me veio na memória um texto de um escritor, pesquisador que eu gosto muito, que é o Roland Barthes, e o Barthes tem uma obra chamada Fragmentos de um Discurso Amoroso, e é um livro que questiona os métodos tradicionais do fazer científico, né? Da própria linguagem científica ali. E ele tem... às vezes as pessoas pegam o livro ali, chegam a esse livro de surpresa e estranham o formato, né? Como ele vai construindo, ele faz a semelhança de um verbete, né? E vai trazendo ali esses vários fragmentos desse discurso amoroso e vai trazendo diversas comparações com o discurso científico. E tem um outro artigo que ajuda a entender e compreender melhor o texto, que é da ciência e literatura, né? Em que ele vai falar da importância da ciência se abrir às emoções, da importância da ciência se abrir aos afetos, se abrir às subjetividades, se abrir à presença do corpo, né, na organização narrativa da pesquisa, porque a pesquisa que é desenvolvida, quando ela é organizada, ela também se organiza dentro de uma estrutura narrativa, né? E diversos autores de outras correntes, de outras linhas de pensamento, né, não necessariamente o Barthes, vão trazer percepções semelhantes ali, né? A gente pode chegar a essas mesmas percepções ali pelo Deleuze e pelo Guattari, que eu vi ali pelos fragmentos, né, que você trouxe também ali na sua tese, ou mesmo pelos caminhos dos estudos pós-coloniais ali, que também estão bem marcados, bem presentes, né, seja por pesquisadores da América Latina, por pesquisadores da África, enfim. E quando a gente faz, né, o que você fez, né, de trazer o afeto, de trazer o corpo, de trazer a presença das subjetividades, isso é um resgate, né, de algo que é sempre rechaçado e foi sempre rechaçado na cultura europeia, né? Então, o que a gente percebe é que houve sempre na cultura europeia a exclusão do corpo, a exclusão das emoções, a exclusão das subjetividades, né? E isso, quando está tudo excluído, eles falam assim, não, esse discurso aí é neutro, mas é um discurso que tem identidade, né? Não é um discurso neutro, porque é uma identidade que é do homem branco, do homem rico, do homem cis, do homem hétero, né, europeu. E é esse discurso que ele muitas vezes se chama universal, se autoconclama universal. E se chama universal, inclusive, hoje, né, dentro do campo das ciências. Mas, quando a gente para olhar, né, até as neurociências, né, no campo das ciências médicas, que são tidas como mais exatas, né, se comparadas a quem atua na área de ciências humanas e sociais, até as neurociências já reconhecem que os afetos, as emoções, o corpo, né, eles são essenciais na produção do conhecimento. E isso também, apesar das neurociências reconhecerem agora, tribos africanas, indígenas, já diziam isso há muito tempo, né? Nunca foi surpresa para eles que a cabeça também faz parte do corpo, né? E a partir das emoções, né, dessa percepção corpórea, dessa percepção sensorial, inclusive as neurociências vão destacar que tornam a aprendizagem e os conceitos significativos ali, né? E talvez se a gente tomasse as nossas pesquisas, tal como você faz, né,
como estruturas narrativas, de fato, né, nas nossas teses, nas nossas dissertações, nos nossos trabalhos de conclusão de curso, nos nossos artigos, se a gente tornasse, né, com mais presença, com mais corpo, com mais subjetividade, com mais emoções, e isso não é, né, em nenhuma hipótese, a ausência de método, né, muito pelo contrário, talvez, se a gente fizesse isso, a gente tivesse uma popularização maior do conhecimento científico, o conhecimento científico não ficaria ali preso, né, numa torre de marfim, muitas vezes restrito ao terreno das universidades, das instituições de ensino, e talvez a gente pudesse romper, né, com esse colonialismo do pensamento, né, e a gente pudesse romper não só no conteúdo, mas também na forma como a gente faz. E você faz os dois, né, você rompe tanto na forma, tanto no conteúdo, né, quanto na forma. E aí, dito isso tudo, e eu peço perdão pelas considerações e tudo, mas quando você foi falando, eu fui anotando muitas coisas enquanto você foi lendo, mas eu fiquei muito curioso, porque, por exemplo, eu sou da área de literatura, e eu me lembro de uma ocasião, né, que por desenvolver ali uma pesquisa e uma escrita mais subjetiva, mais aberta ao corpo, aos afetos, às emoções, uma pesquisadora, né, que participava da banca de qualificação do doutorado, ela disse assim para mim: João, eu até entendo fazer isso em artigo, acho muito bacana, acho muito legal, eu faço nos meus também, mas na tese não. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Hoje, né, no campo da educação, né, no campo das ciências humanas, as etnociências, né, a presença do corpo, dos afetos, das subjetividades, elas têm sido muito melhor aceitas do que há alguns anos atrás, né? Mas eu fico curioso de como é que isso se dá no âmbito da matemática, porque geralmente, né, no campo da matemática, a galera costuma ser mais rígida, mais dura ali em relação à questão metodológica, em relação à questão da presença dos afetos. Até hoje, a gente mesmo, que é da área de humanas, né, muitas vezes a gente ouve muitas pessoas assim, não, tem que excluir os afetos, tem que excluir as emoções, tem que excluir a subjetividade. E no campo da matemática, como é que foi? E a partir dessa pergunta, eu já também te parabenizo pela coragem e pela ousadia, né? Ô, João, eu vou ler uma coisa para você, aí eu só vou lembrar de uma coisa que eu li. Não sei escrever tese. Rabiscando a vida em versos, experimento a noite, intensa e escura. Preso sobre as asas do voo incerto do morcego, desenhando provisórios fios no espaço. E aí por quê? Não sei escrever tese. Mas eu queria te dizer o seguinte, eu sabia que alguma coisa com relação à matemática iria me perguntar. Sou bobo, né? Mineiro. Aí eu peguei, fui lá e li aí eu li para vocês aquela coisa da lágrima, porque quando eu fui para o meu texto do projeto, né, para a tese, ou de projeto para o doutoramento, que foi aquilo que me pegou mesmo. Quer dizer, a lágrima desce, bem na minha aula de matemática, eu falo, pô, mas como você não sabe dividir por dois números? Você já está no 6º ano, e aí eu vejo a lágrima descer, ela cai exatamente sobre a divisão de dois números. E esse é um dos primeiros textos do meu trabalho. E eu decidi começar por ele para que, assim, para que as pessoas que viessem me perguntassem alguma coisa sobre a matemática, eu dizer, nossa, você leu o primeiro texto, as 4 linhas? Eu acho que é isso, né? Então, assim, um grupo de matemáticas, então, dando uma oficina para o grupo, coisa e tal. Mas o que vocês pesquisam? O que você pesquisa mesmo? Eu falo, eu posso te dizer várias coisas que eu pesquiso, mas ultimamente eu estou querendo saber quantos alunos choram e alunas choram nas aulas de matemática. Então, para te dizer que são milhares. E aí, eu dou aquela desarmada e consigo seguir. Então, eu acho que, eu não sei te responder, acho que não era uma pergunta assim, né, para o campo da matemática em si, porque, veja, a minha orientadora é da matemática, a minha co-orientadora da matemática, né? E mas eu devo muito desse movimento todo também ao meu grupo Travessia, que é o grupo nosso de pesquisa, que se reúne na segunda-feira na UFJF às 14 horas, do qual a gente tenta, através das experimentações, né, colocar em risco, mas também em jogo, os diversos textos que a gente tem, né, os textos que são chamados científicos. Então, e aí, assim, eu não queria usar o jargão desse lugar de fala, mas
eu tenho uma condição de defesa agora do meu trabalho, de qualquer questão que se coloca, assim, para mim, em termos da matemática, acho que um pouco da minha história, assim, também, pô, são 30 anos dando aula de matemática, formação de professor, né? Então, assim, eu queria dizer que eu não atribuo essa dureza só à matemática. Inclusive, um grande amigo nosso também está terminando o doutorado, agora defende a minha turma de matemática, né? E o trabalho dele ficou belíssimo, tá a coisa mais maravilhosa do mundo, e não tem esse lugar específico da matemática, por isso que a gente diz as matemáticas. Eu acho que é um campo em disputa, João. É um campo em disputa, né? Então, a gente já não está mais naquele lugar de dizer eles têm razão, né? Então, peraí, essa razão pode ser discutida, colocada em prova, né? E talvez um professor ou outro possa bater palma quando os alunos choram na prova dele de matemática. Mas outros vão dizer, não, eu não estou afim mais de dar essa prova. E nesse sentido também não digo que de vez em quando a gente possa ficar nervoso fazer uma prova ou que a gente vai abolir prova, ninguém está nessa campanha, né? Mas é dizer de como essas coisas vão nos afetando e como é que a gente vai lidando com esse lugar, que é um lugar de disputa. Então, João, acho que não tem mesmo assim o que dizer, nesse sentido de fechamento, é um lugar de disputa, não é? Nós fomos apresentar um outro texto, né, que foi publicado na revista da UF, vai até para o livro, um texto meu, né, que vai do PPG agora de 30 anos, e aí o professor, né, o pessoal da matemática lá, da Amped, essa coisa toda, né, das mesas lá, coisa e tal, questionou também os lugares, né, da matemática, mas aí é isso, né, trazer para ele essa questão, a gente está interessado em questionar o nosso lugar, né, o nosso lugar de professor de matemática, o nosso lugar do currículo de matemática, né, que os lugares são esses, porque quando a gente questiona ele, a gente se vê nu, né, o rei está nu. Eu acho que não falei muito o que você queria, mas a gente... É isso mesmo, é mais um relato de experiência mesmo para ouvir, né, como é que isso tem sido, né, como é que isso tem se dado. Mas sensacional, ousado, corajoso, né, inovador, enfim, sensacional. Eu acho que é isso, é pensar como território de disputa, né, não deixar também que as pessoas venham nos dizer que eles têm razão, não. Né? A gente dizer, mas peraí, vamos conversar disso aí. Né? Ter paciência também, né, resiliência. Obrigado, João. Alguém, se mais, ia ao Igor. Por favor, Igor. Oi, Marcos. Tudo bom? Bom, muito bom. Muito obrigado por você estar escutando, né? É um prazer imenso, viu, de escutar, dizer da admiração pelo trabalho, né, que vocês fazem lá na Escola Municipal em Juiz de Fora, que eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes e sempre tomo por referência, assim, a maneira de fazer dessa escola. E eu acho que as narrativas, né, os relatos que você compartilha conosco colocam em questão também que concepção de escola, que concepção de educação, não é? Num tempo em que a gente vê a escola submersa, né, numa parafernália tecnocrata, servindo a quais interesses, né, o ideal mercadológico invadindo, né, a forma de organização do tempo escolar, das atividades escolares, né, e você traz uma perspectiva de escuta dos sujeitos na escola, né, escuta dos sujeitos, leitura dos sujeitos, né, eu estou discutindo, acabei de ingressar no mestrado em psicologia aqui na Federal de São João del Rei, discutindo a medicalização na escola, então a onda, né, de proliferação de diagnósticos psiquiátricos, laudos, né, e nas minhas pesquisas eu encontrei uma referência que traz a escola como lugar onde se vive a vida cotidiana, adultos e crianças, e isso me pegou bastante, assim, nessas leituras, né, e eu acho que traz
a conversa a concepção de escola, a concepção de educação. E eu tenho pensado muito nisso, né, a perspectiva de uma escola escutante, né, uma escola que escuta os sujeitos como uma maneira de reagir a essa tendência, né, de exclusão do sujeito em nome do ideal do mercado, do capital, e me provoca muito, assim, né, porque os relatos são de uma escuta muito sensível e eu acho que é disso que se trata. Uma escola que sustenta uma concepção de educação nesse sentido, né? Um lugar onde se vive a vida cotidiana, adultos e crianças, né? Esse texto conta, assim, ele exemplifica, né? Uma avaliação, uma experiência de avaliação na escola que, assim, o adolescente atingiu o êxito do projeto escolar quando ele conseguiu tomar um ônibus sozinho. E é subversivo, né? Porque eu acho que nisso que o João estava te provocando também, o professor João te provocava, né? Você fala desse lugar, né? Do professor de matemática e assim, uma experiência na escola é que o professor de matemática causa pânico, como você falou, né? E você consegue subverter isso sendo um professor de matemática que olha para os alunos que choram antes da prova, que escuta, né, o relato do portão, que escuta a mãe, que escuta a dobra do pano sobre a cabeça da avó que carrega a cesta de alimentos. Enfim, estou trazendo aqui o que me provocou a sua fala. Agradecer assim pela partilha dessas suas elaborações, dessas suas construções que resultam aí do seu dia a dia nesse fazer. Não tem nenhuma pergunta assim mais específica, era mais assim para a gente trocar uma ideia a esse respeito. Acho massa isso, assim, pensar a ideia de uma escola escutante. Obrigado, Igor. Eu fico pensando nesse ponto que a gente às vezes diz a escola escutante, né? Mas é quando também que a gente vai produzir escolas falantes. A escola falante que eu digo é quando as pessoas podem dizer, né? Falar. Quando aquela voz ela pode ser falada, né? O adolescente, a criança, o agente, ou quem quer que seja, naquele momento de fala, né? Porque às vezes a gente diz assim, a escola já se fala muito, mas às vezes é muito barulho, né? É muito barulho, mas o tempo de escuta, um tempo de escuta fecundo e que hoje em dia também já está capturado, né? Por esse lugar de mídia, né? Que é o lugar da escuta, coisa e tal, mas é o lugar do falante, né? Dessa coisa da oralidade, né? Que as pessoas, que a gente possa ter tempo. Eu venho dizendo muito disso, assim, a gente conversa lá na escola e eu digo assim, né, mas a pessoa quer conversar, ó, já vem, já separa, já a almofada no pé para massagear, porque não vai ser menos de meia hora, né? Então a coisa vira 2 horas, 1h30, né? Porque é o lugar de fala. Tem determinado momento também que eu vou dizer das meninas que se cortam e tem essa coisa toda, porque isso foi muito impactante para mim, eu não li hoje, mas essa coisa do cortar o braço, como que era isso? Isso acabou se imbricando também no meu trabalho, na minha pesquisa. Mas eu acho que reivindicar esse lugar mesmo, né? O lugar da escuta e o lugar do falante, né? Da pessoa poder ter, de alguma forma, o momento dela de fala, né? Eu não sei como a gente produz isso na escola, né? Mas é necessário, né? Então, e às vezes, eu não sei, eu estou pensando, sabe, sobre o que você falou, mas às vezes eu penso, assim, aqui, que às vezes é mais necessário que as pessoas falem do que ter um escutador. Bom, vamos escutar. Não, poxa, não estou falando, pô, agora ninguém quer escutar a gente, vou falar sozinho numa sala, não. Mas essa coisa, né, enquanto a gente vai falando, a gente vai produzindo as imagens, os territórios, os lugares, o movimento daquilo que a gente está falando, a gente volta e acho que deixar a criança fazer esse exercício, o adolescente, o professor, a professora, né? E para mim é difícil, né? Que eu já falo muito, para eu escutar eu tenho que fazer um exercício danado, mas não tenho feito.
E aí, nesse sentido, eu queria trazer, assim, que foi um trabalho também de busca de miudezas, né? Porque eu termino o meu trabalho, assim, o trabalho todo eu termino dizendo, onde escrevo os restos, né, os cacos que cato pelos cantos da escola que ninguém quer saber, né? Mais ou menos assim, porque eu também já não decorei o que eu escrevi, né? E aí eu queria dizer da questão do diagnóstico. Eu, em 2009, 2010, eu faço mestrado e uma dos pontos que eu mais vou buscar também é justamente o lugar do diagnóstico. Veja, então, há 13, 14 anos atrás, isso também já era muito forte. Então, eu vou pesquisar os documentos da Secretaria de Educação e quais são as escritas que se tinham das escolas sobre esses alunos e alunas considerados problemas. Muito quem está ouvindo a gente não está vendo a aspa que eu estou fazendo com o aluno. As pessoas que são consideradas, né, de alguma forma, numa situação vulnerável, né? E aí, como que nós, professores e professoras, já naquele tempo, já havíamos absorvido rapidamente o discurso do diagnóstico, né? Não que a gente, né, é necessário diagnosticar, é necessário esse movimento por conta das políticas públicas que são produzidas, né? Então, é necessário para que as pessoas tenham atendimento a isso tudo. Mas como a gente tem essa necessidade também, né, de buscar na escola essa produção de diagnóstico, né, e dizer, isso se dá por conta disso, né? Então a gente, um modo meio de achar explicação, mas enfim, é uma conversa para outro tempo, né, que eu acho que a gente vai, nossa hora vai indo, né? Aí eu também gosto de escrever significado de palavras, sabe? O meu significado que eu dou às coisas. Então eu escrevi areia, miudezas coladas ao pé, no devaneio corpo que se entrega ao mar. Olha, dizia a menina, bem nas margens do poço que se formava junto à queda da cachoeira. Esse aqui é o encontro também que o professor João me trouxe. Dizia a menina bem nas margens do poço que se formava junto à queda da cachoeira. Tem que pegar uma pedra assim, ó, uma pedra lisante. A menina de aproximadamente 5 anos queria mostrar como se lança uma pedra na superfície da água, de forma que a pedra faça pequenos saltos sobre a água, quicando, brincando de fazer patinhos na superfície do lago. Na minha terra a gente fala patinho, quando você lança a água, ela vai bater, a pedra, ela vai batendo sobre a superfície de água, formando aquelas ondas. Faça pequenos saltos sobre a água, quicando. Ela então escolhe a pedra que julga ser melhor lisante e diz: eu tenho uma técnica para fazer isso. Olha, pessoal, pega-se a pedra, fazendo o gesto de lavar na água. Deixa ela bem lisante, coloca o braço para trás, bem assim, e joga forte, viu? Na verdade, a pedra da menina não foi muito quicante, mas ela dá de ombro e diz: é assim que é a minha técnica. Minha curiosidade se deu pela menina criança dizer que há uma técnica para fazer isso. Um pensamento, então, desde pequena, aprendemos que há uma técnica para ensinar e fazer as coisas. Para se fazer as coisas. Quem disse isso? Em que momento ela descobre as técnicas? Elas servem a quem? E quem não aprende? Quem não conseguiu, apesar de saber as técnicas de lançar pedras sobre a superfície da água, não soube lidar com a melhor e mais perfeita pedra lisante? Aí eu fiquei pensando nessa coisa da técnica, né, que vem trazendo esse questionamento também da... Enfim. Acho que eu queria ir encerrando, é isso, Fernanda? A minha fala, eu queria encerrar com uma fala para poder abrir de novo. O que eu faço? Pelo horário aí, eu não sei. Eu acho que a gente pode ir. Faz do jeito que você se sentir mais à vontade. Se alguém quiser conversar mais com o João também, desculpa, perdão, com o Marcos, Pode trazer. conversar com o João também, não tem problema. Já estou no final da semana, né? Sim. Então, eu não sei se alguém mais queria trazer um comentário, alguma fala, né? E se não, eu já vou me despedindo aqui, Fernanda, é isso? Eu estou meio aqui na dúvida. Por mim, eu te ouvia mais. Eu quero te ouvir mais. Você Tá. está com disposição?
O Igor Natalino, é isso. Ah, o Natalino é um grande poeta, nosso grande poeta. Ah, que bom. Então eu peço licença a ele, tá, Natalino? Fala aí, mas você desculpa não ter te pedido licença antes. Vai lá. Eu quero falar justamente da minha alegria de poder te ouvir aqui, Marcos. Obrigado. Vindo de você, então, né? Porque eu fiquei o tempo todo aqui me deliciando mesmo com as construções que você faz, né? E dessa poética, não só da sua escrita, mas da sua voz também, né? Porque, como a Fernanda falou, a vontade que a gente tem é de estar te ouvindo, né? Você não tem um podcast, não? Vou criar um, né, cara? Para mim mesmo, né? A gente Eu fala acho que, assim, depois não escuta, né? eu acho que é muito bom ficar te ouvindo mesmo, né? Eu adoraria ter sido aluno seu, né, de matemática, porque talvez você teria sido outra história, né? Porque eu aprendi muito matemática mesmo foi com o Malba Tahan, né? Nos livros dele, né? Então, eu acho que eu ia aprender muito contigo, né? Então, eu fiquei aqui prestando atenção. Me lembrou muito, tem um cara que eu tô gostando de ler agora, que é o Alexandre Nodari, né? Ele tem um livro, A Literatura como Antropologia Especulativa. E eu acho que Assim, você faz isso também, sabe? Você faz uma antropologia especulativa. É a forma como você vai dialogando, né, e aglutinando aí de forma poética os vários conhecimentos que você desenvolve muito bem. Então, eu queria mesmo era te parabenizar, né, e falar do meu prazer de te ouvir hoje, né? Então, vou correr atrás da sua tese e das coisas que você produz, porque eu quero mais. É muito bacana mesmo. Parabéns. eu que agradeço, tá? Muito obrigado por você ter ouvido aí, Natalino. Em breve eu já tô disponibilizando, né? A gente está terminando as últimas correções, acabei de passar a banca agora há pouco, mas o prazo é muito curto para as correções, então falta uma coisinha miúda lá, né? Sempre na minha vida esse negócio de coisa miúda, tempo miúdo, só o tempo miúdo, né? Prazo miúdo. Aí assim que tiver aí, a gente, o maior prazer. Mas o mais gostoso que eu acho é a gente poder assim ler e ver o que isso traz para a gente, né? Então, eu tenho trabalhado com educação matemática num grupo de professoras e professores desde 2017, né, na Pedagogia da Liberdade, PPL, e eu dou os dois modos de alfabetização matemática. E aí, desde 2017, eu venho recolhendo material que as pessoas vão escrevendo durante o meu trabalho, né? E aí, assim, como que a matemática ela é esse lugar ainda muito peculiar, né? Muito difícil. Eu não queria ficar usando essas palavras para justamente dizer que eu não quero dizer que as pessoas têm razão quando dizem das dificuldades com a matemática, mas dizer que essa coisa da técnica da menina, não é? Que também a gente é capturado por isso. Há um modo de ensinar, há uma técnica, né? E a gente vai o tempo todo pelejando com ela e as outras coisas da vida a gente vai deixando, né? Aí eu me lembro do texto que eu li agora há pouco, que vai dizer: quem sabe as matemáticas possam nos ajudar a escolher o melhor tronco, né, para a gente calcular o melhor tamanho, fazer o melhor remo, para a gente remar nesse rio, né, que o Krenak traz, né? E então eu acho que é isso. Eu queria só agradecer você também. E aí eu queria então trazer mais um fragmento aqui que eu dizer. Aí como eu faço meus dicionários, eu digo lâmina, porque quando a lágrima da menina cai, eu falei, não me cortou demais. Aí eu fiquei pensando aqui, aí lâmina, instável retina da bolha de sabão que captura o mundo. Só que lâmina, visto de trás para frente, é a palavra animal, né? Se vocês, aí é uma matemática, né? Anagrama, a gente brinca de trocar as letras de lugar. Então, se você lê, né, normal, você lê lâmina. Se você lê ao contrário, você lê animal. Animal, fino movimento da carne na fresta da pele. E aí eu acho que eu queria assim, finalizar com um texto que é o seguinte. Aí eu fui buscar algumas coisas, inspiração assim, de livro que a gente lê, coisa e tal. Aí eu li Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino.
Aí fiquei com aquilo na cabeça, e eu resolvi, falei, pretensiosamente, escrever Escolas Invisíveis, Invisíveis Afetos, Visíveis Vidas que se Afirmam. Então, eu vou ler só uma das escolas, das várias que eu produzi. Como é que a gente fala? Clandestinamente e pretensiosamente, né? Há uma escola onde seus muros são feitos de lona, em que se aprende a andar na corda bamba, equilibra-se sobre a fina corda. Com esse texto já vou me despedindo, tá? Mas, peraí, em vez de dissermos há uma escola, vamos trocar as palavras. Há uma vida onde seus muros são feitos de lona, em que se aprende a andar na corda bamba, equilibra-se sobre a fina corda. Saltos e saltos junto ao trapézio, ora sem rede de proteção. Ouvem-se gargalhadas. Alguém faz uma pirueta com roupa engraçada, roupas largas e de bolinhas, sapatos grandes e disformes. Há cheiro de pipoca. Um rugido forte faz estremecer a espinha. Um motoqueiro pilota no globo da morte suspense. Enormes labaredas de fogo saem da boca da coragem. Tecidos e pessoas se contorcem e se confundem no ar. Então, essa é uma das escolas que eu fui criando, criei várias outras. Aí eu aproveitei e viajei bastante, né, para escrever. E aí eu queria finalizar assim. Há uma escola feita de sonhos brincantes. Não há muros, nem grades, nem tela nela, mas se houver, são cabíveis de serem ultrapassados. Porque, como tudo ali, são feitos de sonhos. Há uma escola de gente como a gente. Feito eu, aí feito a Fernanda, feito o Natalino, de escolas feitas como a gente. Feito o João, feito o Gilson, a Terezinha, e as pessoas, o Igor, que estiveram aqui com a gente, tá bom? E aí eu me despeço, agradecendo vocês por esse tempo que a gente ficou aqui, né? E muito obrigado aí por esse tempo de escuta, né? Marcos, a gente é que agradece. Foi ótimo te ouvir. A gente agradece pela clareza, né? Pela paixão que você demonstra ali, né? No texto e na fala. Te ouvindo ali, eu estou vendo do IF Fluminense, né? E já estava acostumado a um outro público. É bom resgatar essas memórias, te ouvindo ali falar e conversar aqui conosco. A impressão que a gente tem de ouvir a ministra Carmen Lúcia, quando ela fala sobre o mineiro, né, e sobre como o mineiro vai levando a gente na conversa. E acho que é por isso que a Fernanda fala que a gente ficaria te ouvindo aqui, né, por mais tempo ainda, porque, de fato, é isso, né, a gente teve esse prazer da escuta com você, né, e a gente só tem a agradecer, né, e, Fernanda, eu vi aí sua expressão corporal de encantamento, né, quer deixar alguma palavra também? A gente pode encerrar. Eu quero falar. Marcos, primeiro te agradecer pelo convite, você aceitou prontamente. E eu não imaginava que seria essa belezura toda. Porque quando você fala assim, e aí o que afetou, o que te afetou, né? O que afetou vocês? A sua escrita me traz assim a lembrança da vontade de assim, colocar a sua escrita aqui na parede da minha sala para trazer a lembrança de que a escola é cheia de vida e é a cidade que está ali. Os lugares onde a cidade onde eu não alcanço estão ali na escola, através das crianças, dos adolescentes, dos professores que estão ali. Quantas subjetividades estão ali, quantas dores, sabores estão ali, né? A sua escrita, ela me traz isso, assim, da gente estar sempre atento que a escola ela é uma multidão, né? de subjetividades, assim. Então, e estar atento no lugar de professor para esse olhar, né? É isso. Assim, foi isso que me trouxe uma vida cheia, sabe? Uma escola cheia de vidas, e assim,
e que a gente precisa estar atento ao detalhe, sair do automático, da educação que já está engembrada no automático, assim, numa estrutura automática. Faz assim, faz assado, vamos lá, né? Então, da gente olhar para as vidas acontecendo ali e tentar fazer uma educação, assim, trabalhar numa educação social, assim, né? De nós mesmos até. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Na hora que eu aceitei legal. Aí depois fui chegando no dia, eu falei, nossa, o que eu vou arrumar, meu Deus? Eu não sei falar, né? Nesse trem aí bacana das universidades. Mas nós estamos aí, né? O que der, estamos juntos, né? Agora é só um cafezinho, pão de queijo, né? Quem sabe uma cachaçinha, né? Obrigado, então. E eu vou voltar em Bom Jardim, viu? Vai lá. Carnaval. Vamos lá, vamos lá. Fica à vontade. Obrigado, Igor. Um abraço. Aparece aí de novo. Pessoal, um convite, Juiz de Fora, né? A Bom Jardim, estamos portas abertas, tá bem? Todo mundo. Tá bom. Até mais. Então, Até tchau. mais. Eu vou fechar a gravação aqui. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Todo mundo contribuiu com esse evento, né? João, Natalino, Terezinha, Igor, todo mundo que está aí, Gilson. Um abraço e, mais uma vez, obrigada pelo seu aceite e por essa linda apresentação. Trazer essa sensibilidade para a gente. Obrigada, Marcos. Tchau. Um abraço. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Boa noite, bom final de semana. Bom feriado.